Olá a todos, meu nome é Tânia Tadeu e este é o vídeo a respeito do meu artigo Tecnologias Digitais e Educação Contemporânea, Potencialidades e Limites na Construção do Conhecimento para o Congresso Internacional de Altos Estudos em Educação, o CAEDUCA 2025. Então, na parte introdutória, eu coloco a questão da elaboração deste artigo, que se justifica a fim de contribuir com o debate acadêmico sobre a integração das tecnologias digitais nos processos formativos, nas práticas pedagógicas e nos desafios das escolas. Assim, esse texto ele assume um propósito de promover um diálogo contínuo com os outros professores, com os pesquisadores, com os gestores, que estão comprometidos e alinhados com as demandas do século XXI. Com base na ideia freiriana, de que a educação sozinha ela não transforma a sociedade, e sem tão pouco a sociedade muda, o que se ancora na compreensão de que a formação de professores é o principal eixo para a efetivação das políticas públicas curriculares inovadoras, É nesse processo que o professor ele tem que reelaborar os seus saberes, construir práticas pedagógicas contextualizadas, E é fundamental que isso se dá num espaço coletivo, onde o diálogo, a experimentação tornam-se parte constitutiva desse fazer docente. Portanto, articular o conhecimento à prática dos diferentes saberes, das diferentes disciplinas, constitui um espaço de aprendizagem cooperativo e estimulante, utilizando os recursos disponíveis, incorporando as tecnologias digitais de informação e de comunicação em sua prática. O professor, assim, amplia as possibilidades de interação, de colaboração e de autoria de todos os seus estudantes, tornando, assim, o ambiente educativo mais dinâmico, mais significativo. E a tecnologia, quando ela é integrada de maneira planejada, de maneira intencional, ela contribui para uma diversificação de metodologias de ensino, favorecendo o desenvolvimento de competências essenciais para o estudo do século XXI, como o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Então, no capítulo 1, que é a respeito da formação docente e do uso pedagógico das tecnologias, nós temos que ela não pode ser reduzida ao domínio instrumental dos recursos digitais. Trata-se de uma formação que ela tem que articular saberes pedagógicos, éticos, tecnológicos, promovendo a construção de uma criticidade diante dessa cultura digital. Como defende o Freire na sua obra Na Pedagogia da Autonomia, o sujeito que se abre ao mundo e aos outros, ele inaugura com seu gesto essa relação dialógica. E é nesse movimento que o professor se torna mediador das aprendizagens, integrando o conhecimento à dimensão humana da educação. Dessa forma, é importante que haja uma compreensão ampliada do papel das tecnologias digitais no processo educativo. Não se trata apenas de dominar ferramentas, ou outros recursos tecnológicos, mas de compreender as suas implicações pedagógicas, sociais e culturais na construção desse conhecimento. Nesse sentido, o uso pedagógico das tecnologias, ele deve estar sempre ancorado em uma concepção crítica e reflexiva, que valoriza o professor como um sujeito ativo na mediação entre o saber e o aprender. A formação docente, quando é realizada de maneira contínua, ela promove experiências que articulam a teoria à prática, possibilitando, assim, que os professores eles possam compreender o potencial pedagógico das tecnologias e desenvolvam autonomia para inovar em suas próprias práticas. As formações, então, e elas devem ser contínuas, elas têm que ter o objetivo de vivenciar o uso das tecnologias como instrumentos de mediação
e de transformação das práticas educativas. Além disso, as formações, esses encontros formativos dos professores, eles devem considerar o contexto social escolar, reconhecendo as diferentes realidades de acesso e de apropriação das tecnologias, né? Assim, ela deixa de ser vista como um fim em si mesma e passa a ser compreendida como um meio para potencializar as aprendizagens, promover a inclusão, fortalecer o protagonismo docente, né, e principalmente ter muito essa percepção dos territórios das unidades escolares, né? A formação docente, ela sempre tem que estar de forma colaborativa, né? Articulando o conhecimento tecnológico às demandas sociais. E assim, o desafio contemporâneo é fazer das tecnologias ferramentas de emancipação e não de reprodução de modelos tradicionais. Quando elas estão integradas de forma intencional ao currículo escolar, elas podem favorecer, portanto, práticas interdisciplinares e colaborativas, ampliando o acesso à informação e à produção de conhecimento. Elas promovem práticas, portanto, que podem mudar, transformar o modo de ensinar e de aprender. Essa integração, ela permite que diferentes áreas do conhecimento possam dialogar entre si, favorecendo a construção de saberes muito mais significativos e muito mais contextualizados. Além disso, o uso consciente das tecnologias possibilita que os estudantes se tornem protagonistas de suas aprendizagens, desenvolvendo a autonomia, o pensamento crítico e as competências digitais que são essenciais para a vida em sociedade. Dessa maneira, o papel do professor, ele se reconfigura. Ele passa a ser mediador e orientador de processos investigativos, né? Ajudando os seus estudantes a transformar informação em conhecimento e conhecimento em ação. Assim, o uso pedagógico das tecnologias no contexto educacional representa uma possibilidade de ressignificar práticas de ensino e práticas de aprendizagem, ampliando os modos de acesso, a produção e o compartilhamento de conhecimento. Mais do que uma simples incorporação dos recursos digitais, trata-se de compreender as tecnologias como mediadoras do processo educativo, que são capazes de favorecer a interação, a colaboração e o protagonismo de todos os sujeitos envolvidos. Assim, o trabalho docente, ele passa a envolver uma curadoria de conteúdos, o planejamento de experiências, que são mediadas, né, por essas tecnologias, e a avaliação dos seus impactos no desenvolvimento dos seus estudantes, possibilitando o desenvolvimento de competências digitais e ampliação das formas de expressão e comunicação, bem como o estímulo ao pensamento crítico, ao protagonismo e um mundo que está em constante transformação. E como eu disse anteriormente, a questão da interdisciplinaridade é muito importante, né? E é muito... com as tecnologias, né, ela potencializa essa questão. Ela potencializa o trabalho coletivo entre os professores, estimulando, assim, trocas de experiências, resolução conjunta de problemas, desenvolvimento de projetos integradores. Então, essa abordagem, ela contribui para romper uma fragmentação de saber, promovendo uma visão muito mais ampla e articulada dos conteúdos curriculares. Nessa perspectiva, aproxima-se assim a noção freiriana da praxis, né? Entendida como ação e reflexão transformadora da realidade. A tecnologia, nesse sentido, é um instrumento de mediação, não de substituição do ato educativo. A premissa do trabalho
se pauta, portanto, no desenvolvimento de projetos interdisciplinares. E aí, dessa forma, como nos aponta Ivani Fazenda, no livro O que é interdisciplinaridade, a pesquisa interdisciplinar, coloca a autora, somente torna-se possível onde várias disciplinas se reúnem a partir de um mesmo objeto. Porém, é necessário criar-se uma situação-problema, no sentido de Freire, onde a ideia de projeto nasça da consciência comum, né? Do reconhecimento dessa complexidade, do mesmo e na disponibilidade de redefinir o projeto em cada dúvida, em cada resposta encontrada, né? Então, portanto, o trabalho com tecnologias educacionais, eles são articuladores de projetos que propiciam o desenvolvimento do raciocínio lógico, das diversas outras aprendizagens, por meio, assim, desse compartilhamento de ideias, de estudos, de atividades, de projetos curriculares, né? Então, construir a cultura digital dentro da própria escola e repensar o jeito que utilizamos as tecnologias é um caminho que explode em muitas possibilidades, né? É possibilitar, assim, portanto, práticas pedagógicas colaborativas, enquanto mobilizadoras das aprendizagens, que possam promover, assim, alterações da perspectiva baseada nas tradicionais práticas de sala de aula, né? Buscando novas ações, novas práticas reflexivas na prospecção de outras, né? Que favoreçam mudanças nessas abordagens pedagógicas e nas próprias dinâmicas escolares. Nesse contexto, a integração entre as diferentes áreas curriculares, quando ocorre de forma articulada e intencional, possibilita transformar ideias em produções concretas e significativas. Então, essa articulação, ela rompe com aquela fragmentação do conhecimento e ela favorece a construção de aprendizagens que dialogam com a realidade dos estudantes, permitindo que teoria e prática, né, se entrelacem em experiências criativas e colaborativas. Dessa maneira, a escola ela amplia possibilidades de expressão e de investigação. Ela estimula a resolução de problemas, a autoria, né? E a produção com as tecnologias educacionais, elas representam não apenas o resultado de um aprendizado, mas também a materialização de um percurso coletivo de criação e de reflexão. Assim, a integração curricular, ela se configura como um caminho para a inovação pedagógica, fortalecendo o sentido do aprender e consolidando a escola como um espaço de experimentação, espaço de diálogo e de construção compartilhada de conhecimento. Então, nessa perspectiva, o aprender ele adquire um novo sentido. Ele se aproxima da experiência e da prática criativa, né? Em que o estudante ele deixa de ser um mero receptor das informações para se tornar um protagonista na construção do conhecimento. E quando é associada à educação maker, essa integração ganha ainda mais força, pois introduz no ambiente escolar uma cultura de mão na massa, baseada na experimentação, na curiosidade e na resolução colaborativa de problemas. O movimento maker, ele valoriza o processo de criação, tanto quanto o produto final, né? Incentivando inclusive o erro como parte do aprendizado e promovendo assim a autonomia, o pensamento crítico e a inovação. Conforme defende Sigmund Papert na obra Família em Rede, ultrapassando a barreira digital entre gerações, o aprender fazendo, que é o princípio central na cultura maker, ele permite que o estudante
construa conhecimento a partir da interação com o objeto de aprendizagem, numa relação dialógica entre ação, reflexão e criação. De modo muito convergente, o professor José Armando Valente, onde ele escreve O Computador na Sociedade do Conhecimento, que as tecnologias digitais, quando elas integradas de forma intencional e crítica do currículo, elas potencializam práticas interdisciplinares e também práticas colaborativas, né? Ampliando o acesso à informação e a produção de saberes, né? Mohan também complementa ao afirmar que o uso pedagógico das tecnologias deve estar vinculado à criação de ambientes de aprendizagens dinâmicos, participativos e contextualizados, capazes de estimular a autonomia intelectual e o protagonismo dos estudantes. Assim, a escola, quando ela adota princípios da educação maker, ela se transforma em um espaço de experimentação e de diálogo, onde professores e estudantes eles aprendem juntos, explorando materiais, tecnologias e ideias para dar forma a projetos concretos. E essa abordagem, ela promove a interdisciplinaridade, a integração entre teoria e prática e a construção compartilhada do saber, articulando, portanto, ciência, arte, tecnologia e também a criatividade. Assim, a educação maker, ela contribui para redefinir, né, o papel da escola na contemporaneidade, né, nos nossos dias, tornando a escola, portanto, um ambiente vivo, de aprendizagem significativa, colaboração, invenção, um lugar onde o conhecimento é produzido coletivamente e o aprender, ele se converte em experiência transformadora. Assim, nós temos uma representatividade de muitas oportunidades para o educando, para que ele se torne um sujeito ativo de sua formação, né? E assim, no capítulo 2, Entre Saberes e Fazeres, os caminhos, eles não se reduzem, portanto, ao simples domínio da ferramenta, né? Mas o quanto é necessário ter a capacidade de utilizar de forma reflexiva e contextualizada, né? Então, a educação digital, ela é entendida como prática social e cultural, ela nos convida a uma reinvenção da escola como um espaço de criação, de compartilhamento, de transformação, um lugar em que os saberes e os fazeres se encontram, né, para construir novos modos de aprender e ensinar no século XXI, né? De acordo com Castells, em A Galáxia da Internet, Reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade, vivemos em uma sociedade em rede, na qual a lógica das conexões digitais e da interatividade, ela redefine as relações sociais, as institucionais e as simbólicas. Então, as redes digitais hoje, elas ultrapassam as fronteiras geográficas e elas aproximam os sujeitos, os saberes, as culturas. Contudo, elas também revelam novas desigualdades, né? E também formas de exclusão, especialmente entre aqueles que não possuem acesso ou competências para utilizar de maneira crítica e produtiva essas tecnologias. Então, nessa medida, leve-nos à conta que as ferramentas, do modo como elas são utilizadas, elas desenham conexões físicas do mundo humano com o universo, podendo contribuir, né, com essa emancipação humana. Na educação, especialmente, essas transformações elas ganham contornos especialmente muito desafiadores, né?
Porque a escola, tradicionalmente, ela é reconhecida como um espaço de sistematização, de controle do conhecimento, né? E ela passa a compartilhar esse papel com um ecossistema comunicacional muito mais dinâmico e complexo, né? No qual hoje crianças, adolescentes, jovens e adultos, eles desenvolvem competências digitais muitas vezes fora, né? Na maioria das vezes, inclusive, né? Fora do ambiente escolar, né? Como eu citei antes, Morin, em Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, a cultura digital, ela modifica essas formas de aprender. E ela demanda da escola uma postura muito mais aberta, capaz de acolher essas novas linguagens, né, esses novos tempos, e também esses novos dispositivos que permeiam, né, o cotidiano de todos nós o tempo todo, né? Mas uma coisa para se pensar é que as TICs, elas não podem ser consideradas neutras e nem universais, porque elas carregam consigo interesses econômicos, ideológicos e epistemológicos. Como alerta Nelson Preto, a Educação e Tecnologia, o Novo Ritmo da Informação, nessa sua obra, a lógica das grandes corporações digitais também influencia diretamente a produção e o consumo de informações, podendo reforçar processos de padronização e de controle, inclusive no contexto educacional. Por isso, torna-se fundamental adotar uma abordagem crítica e ética sobre o papel das tecnologias nas relações sociais e nos projetos pedagógicos, reconhecendo seu impacto e suas implicações na formação e no aprendizagem. Portanto, a expressão cultura digital, ela passa a assumir centralidade no descrever não apenas o uso de equipamentos e plataformas, mas a própria reorganização dos modos de produção, de circulação e de aquisição do conhecimento, bem como das identidades, dos tempos e dos espaços de interação. Então a escola, por sua vez, ela aparece como hoje uma instituição, né, muito mais desafiada a revisar os seus papéis tradicionais de transmissão de saberes e controle do processo formativo, né, para inserir-se num ecossistema muito mais comunicacional e dinâmico, interativo e que está em constante transformação, né? Dessa forma, com essa disseminação da internet e dos dispositivos móveis, faz com que tudo isso, né, todo esse acesso, essa participação social, não fica apenas restrito a um espaço físico ou a um horário tradicional, né? A cultura digital, ela se caracteriza justamente por essa reestruturação da sociedade, que é hoje em dia oportunizada pela conectividade e assim emergindo toda essa interdisciplinaridade e interatividade, né? Então, não basta apenas fornecer computadores e tablets, né? Aparentando assim que seja uma possível inserção das tecnologias educacionais no contexto escolar. É necessário investir na formação docente para que o uso das tecnologias seja crítico e alinhado com os objetivos de aprendizagem propostos, né, por essa comunidade escolar. A cultura digital, portanto, ela representa um dos vetores mais potentes das transformações contemporâneas, pois ela reconfigura a forma de que maneira nós nos comunicamos, como nós aprendemos, produzimos e interagimos com o mundo. Nesse cenário, a escola se coloca como uma instituição-chave, porém também como muito desafiada, né, a reinventar os seus modos de funcionamento, seus espaços, suas temporalidades e suas práticas pedagógicas para acompanhar essas mudanças, né?
Entender a cultura digital com essas implicações de práticas, de identidades, de saberes, é condição para que o ensino se torne mais significativo, conectado à vida dos estudantes e aberto às possibilidades de comunicação, da autoria e da própria investigação. Então, a escola, ao adotar essa perspectiva, ela pode fornecer o sentido do aprender, ampliar oportunidades de inclusão e consolidar-se como um espaço de experimentação, de diálogo e de construção compartilhada com o conhecimento, né? Mas, para que tudo isso seja possível, é necessário enfrentar desafios, né? Porque a mudança não é apenas tecnológica, a mudança ela tem que ser cultural, institucional e pedagógica, né? E a escola, ela precisa se configurar como uma organização aprendente, em que gestores, os professores, os estudantes, juntos, eles investigam, inovam e constroem saberes no âmbito dessa cultura digital. Assim, não é apenas um contexto, um pano de fundo, né, para a educação. Ela é parte integrante do processo educativo, que demanda currículos mais flexíveis, integração de áreas, projetos disciplinares, espaços de experimentação, uso de plataformas e de redes, e exige que a escola repense seus fundamentos para que possa, assim, cumprir o seu papel formativo na sociedade, né? Então, diante disso tudo, né, a escola, ela necessita, portanto, de uma nova, né, e de uma premente abordagem de formação, de estudo, né, inclusivos, emancipatórios, né? E é importante a gente pontuar que essas questões como formação continuada de professores, a valorização da cultura pedagógica desses educadores, a implementação de políticas públicas, né, coerentes com esses desafios, o fortalecimento de uma cultura digital crítica, né, que depende da escuta dos sujeitos, onde todos possam participar desse diálogo, né, pensando nas realidades locais, nos processos participativos de construção curricular, né? Então, dessa forma, conclui-se que a articulação entre todos, né, entre teoria e prática, se configura como elemento fundamental para promover as reflexões críticas sobre o fazer pedagógicos. E essas formações, né, essas possibilidades, quando pensadas coletivamente, né, ampliam as oportunidades de construção de novos caminhos e de novas estratégias. Muito obrigada.